Filho, a espera chegou ao limite final. O que estava retido nos céus já foi liberado e agora tudo começa a se mover na direção do cumprimento. Escute com atenção, porque esta mensagem de Deus hoje alcança exatamente o ponto mais sensível do seu coração. Eu conheço o peso que você carrega. Conheço as noites em que o silêncio pareceu mais alto do que qualquer resposta. Conheço o cansaço que se acumulou enquanto você tentava permanecer firme. Mas ouça, você não está esperando no vazio. Você está esperando o inevitável. O tempo não está contra você. Ele já foi ajustado por mim. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, eu estava trabalhando em níveis que os seus olhos não conseguem ver. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia silêncio era concentração do céu. Cada oração que você fez, mesmo aquelas cheias de dúvida, chegou até mim. Cada lágrima caiu como semente em solo invisível. E agora eu declaro: o fim da espera espiritual começou, e a promessa entra na fase da manifestação visível. Este é o momento em que o invisível começa a tocar o natural. Eu sei que você buscou respostas sobre finanças, sobre portas que insistiam em não se abrir, sobre oportunidades que nunca chegavam, sobre dívidas que pareciam se multiplicar. Eu vi quando o medo tentou dominar sua mente, quando a insegurança tentou te convencer de que nada mudaria. Mas escute com clareza: o inimigo não atrasou nada. A resistência que você sentiu apenas confirma que a promessa está próxima. O cansaço que você sente não é sinal de fracasso, é sinal de transição. Algo grande já está em movimento. O céu já está em atividade. Anjos receberam ordens específicas ao seu respeito. Nada foi esquecido, nenhuma oração foi ignorada. O atraso aparente nunca foi negação, sempre foi preparo. Eu estava organizando encontros, rearranjando caminhos, fechando atalhos perigosos e abrindo estradas seguras. O que chega até você não virá incompleto, não virá quebrado, não virá atrasado. Virá no tempo certo, com força, com propósito e com testemunho. Existe uma promessa que carrega destino certo. Ela não está solta, não está perdida, não está suspensa. O seu nome já está escrito, a entrega já foi autorizada, e nada pode interceptar o que saiu do meu trono. Assim como uma carta selada segue até o endereço correto, aquilo que eu liberei já está em trânsito. Mesmo que você ainda não veja sinais claros, no mundo espiritual a movimentação já começou. O milagre não está apenas prometido, ele está em execução. Talvez você tenha pensado em desistir nos últimos dias. Talvez tenha sentido vontade de se calar, de parar de esperar, de aceitar o cenário como definitivo. Mas eu te digo agora, com autoridade e amor: não recue neste ponto. Desistir agora seria parar na beira da promessa. O deserto que você atravessou tinha propósito. As lágrimas que você derramou estavam regando a semente da vitória que se aproxima. O tempo da germinação acabou. A colheita se aproxima rapidamente. Se enquanto você ouve estas palavras algo se move dentro de você, uma mistura de temor, esperança e paz, guarde isso. É o sinal de que meu espírito já está confirmando o que eu estou declarando. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa ouvir que o tempo da espera está terminando. E se esta palavra fala com você, permaneça conectado, inscreva-se neste canal, porque eu continuarei liberando direção, força e resposta para o seu caminho. Eu sei que você precisa mais do que frases bonitas. Você precisa de resposta concreta, de mudança real, de virada espiritual que se manifeste no dia a dia. E é exatamente isso que eu estou preparando. O que era dívida se transformará em provisão. O que era vergonha dará lugar à honra. O que parecia atraso se tornará aceleração. O silêncio será quebrado pela resposta. O deserto começará a produzir fruto. Não porque você mereceu, mas porque eu sou fiel ao que prometo. A batalha que parecia intensa já foi decidida. A guerra não está no auge, ela já foi vencida. O que resta agora é a chegada da resposta. Você não luta mais para vencer. Você apenas permanece firme enquanto aquilo que foi decretado alcança o natural.
Eu estou sustentando você neste tempo para que não desista a poucos passos do cumprimento. Antes que tudo se torne visível, eu derramo paz no seu interior. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma certeza que não precisa de provas imediatas. Essa paz é o selo de que nada se perderá no caminho. Meu espírito está guardando sua mente, fortalecendo seu coração e alinhando seus passos para que você esteja no lugar certo, na hora certa. Guarde estas palavras. Medite nelas. Permaneça firme. O fim da espera já começou. A promessa está se cumprindo. Eu estou agindo agora, e você testemunhará com os próprios olhos aquilo que por tanto tempo aguardou. Silencie o que corre dentro de você e permita que seu coração desacelere. Há coisas que não avançam pela força, mas pela confiança. O que estou fazendo neste tempo não é raso, é profundo. Não é apressado, é preciso. Antes de transformar cenários externos, eu organizo o interior, porque mudanças duradouras precisam de base firme. Não preparo apenas respostas. Preparo você para sustentar aquilo que vem sem se perder, sem se ferir, sem retroceder depois. Eu sei que sua mente busca explicações. Você tenta montar caminhos, prever resultados, entender o como e o quando. Esse esforço nasce do desejo de se proteger de novas frustrações. Mas existe um ponto em que tentar entender tudo se torna um peso desnecessário. Há processos que só se completam quando você descansa. Quando você confia, o medo perde espaço. Quando você entrega o controle, o fardo deixa seus ombros e volta para as minhas mãos, onde sempre esteve. As marcas do passado ainda tentam falar com você. Experiências que terminaram sem resposta, palavras que não se cumpriram, pessoas que se afastaram quando você mais precisava. Tudo isso ensinou você a criar muros, a esperar menos, a sonhar com cautela. Mas este tempo pede algo diferente. Pede coragem para voltar a crer. Não uma fé barulhenta, mas uma fé estável, que permanece mesmo quando não sente entusiasmo. É essa fé que atravessa o processo sem se quebrar. Eu estou alcançando áreas que você quase não apresenta mais. Lugares do coração que foram fechados para evitar dor. Projetos que você engavetou para não alimentar expectativa. Desejos que você silenciou por achar que já tinham passado do tempo. Nada disso morreu. O que foi entregue com sinceridade continua diante de mim. Algumas respostas não chegam rápido porque precisam chegar inteiras, sem rachaduras, sem riscos de se perder no caminho. Enquanto você vive sua rotina, eu ajusto conexões invisíveis. Pessoas estão sendo preparadas, decisões estão amadurecendo, oportunidades estão sendo alinhadas longe do seu campo de visão. Não se trata de demora, mas de exatidão. Se viesse antes, você não teria estrutura. Se viesse depois, você se perguntaria se ainda valia a pena. O tempo que eu escolho protege você, mesmo quando parece confuso. Também estou cuidando da sua força emocional. Houve fases em que você continuou apenas por responsabilidade, não por esperança. Cumpriu obrigações sem alegria. Levantou todos os dias sem expectativa. Eu vi isso. Eu honro essa resistência silenciosa. Mas agora eu quero devolver leveza ao seu caminhar. Quero que você volte a perceber sentido no simples, a respirar com menos peso, a encontrar descanso mesmo em dias comuns. A vida não foi criada para ser apenas sobrevivida, mas vivida com presença. Mudanças internas já estão acontecendo, mesmo que você não perceba com clareza. Pensamentos que antes retornavam todos os dias começam a perder força. Medos antigos já não dominam como antes. Culpa, comparação e ansiedade estão sendo enfraquecidas pouco a pouco. Não despreze essas transformações discretas. Elas são sinais de preparo. Um coração curado sustenta novos níveis sem se confundir, sem se sabotar. Eu sei que você se preocupa com quem está ao seu redor. Pessoas da sua casa, da sua história, do seu afeto. Há dores que não são suas, mas que você carrega por amor. Eu estou trabalhando nesses cenários também. Mesmo quando você não vê conversas acontecendo,
ou atitudes mudando, sementes estão sendo lançadas. Existem processos que não dependem da sua insistência, mas da minha ação direta. Confie. Nem tudo precisa passar pelas suas mãos. Quando o medo tenta voltar, lembre-se de quem conduz este caminho. Você não chegou até aqui sozinho. Houve livramentos silenciosos. Houve desvios que evitaram perdas maiores. Houve portas fechadas que pouparam você de dores profundas. Minha visão alcança o todo. Eu enxergo o que você ainda não vê, e mesmo assim nunca deixei de cuidar de cada detalhe da sua jornada. Existem momentos em que o silêncio é a resposta mais segura. Não porque eu esteja distante, mas porque estou trabalhando em profundidade. A semente não cresce com exposição constante, cresce em descanso. Confie no processo. Alimente sua mente com verdade. Proteja seu coração da ansiedade excessiva. Mantenha seus passos alinhados com o que é correto. O restante eu conduzo. Guarde uma verdade simples para sustentar seus dias. Eu cuido de você continuamente. Isso não significa ausência de desafios, mas presença constante. Eu não abandono o que assumo. Se eu estou à frente, o caminho pode exigir paciência, mas é seguro. Nada foge do meu alcance. Nada escapa do meu cuidado. Você não precisa provar força. Não precisa fingir estabilidade. Traga também seus dias fracos, suas perguntas sem resposta, seus silêncios cansados. Eu não me afasto quando você se sente pequeno. É justamente aí que eu me aproximo. Meu amor não depende do seu desempenho. Ele nasce da minha decisão de cuidar. Eu sigo ajustando o que precisa ser ajustado. Algumas coisas sairão do lugar. Outras se firmarão de vez. Nem tudo será confortável, mas tudo será necessário. Confie no processo mesmo quando ele exige espera. O que está sendo construído agora sustentará o que vem depois. Permaneça onde está, sem recuar por medo e sem avançar por ansiedade. O passo certo sempre carrega paz. Quando chegar o momento de agir, você saberá. Até lá, seja fiel no simples, atento ao presente, sensível à minha direção. Eu estou conduzindo cada detalhe. Filho, eu não abandonei o que comecei. O que está em andamento carrega propósito, cuidado e amor. Caminhe comigo mais um pouco. O próximo trecho exige menos força e mais confiança. Eu continuo aqui, sustentando você, preparando o terreno e guardando o que é seu até o tempo certo. Agora eu aprofundo ainda mais aquilo que estou fazendo em você, porque chegou o tempo em que não basta apenas compreender. É preciso permitir que a verdade desça da mente para o coração. Há um trabalho silencioso acontecendo dentro de você, e ele é mais importante do que qualquer sinal externo que seus olhos desejam ver. Eu estou formando em você maturidade, discernimento e estabilidade, porque o que se aproxima exige alguém firme, não apenas alguém ansioso por respostas. Você passou por fases em que sentiu que precisava ser forte o tempo todo. Engoliu palavras, segurou lágrimas, seguiu em frente mesmo sem energia. Houve dias em que ninguém percebeu o quanto custava levantar da cama e continuar. Eu vi cada um desses momentos. Vi quando você sorria por fora e lutava por dentro. Nada disso foi invisível para mim. Cada passo dado no cansaço também construiu resistência espiritual em você. Há coisas que só são curadas quando você para de lutar contra elas. Você tentou resolver dores antigas com esforço, com distração, com silêncio, mas elas permaneceram porque precisavam ser tocadas com verdade. Agora eu estou trazendo luz a esses lugares, não para expor você, mas para libertar. Aquilo que é iluminado perde poder de aprisionar. Não tenha medo de olhar para dentro comigo. Eu não acuso, eu curo. Enquanto isso, eu sigo organizando caminhos fora do seu alcance. Pessoas que ainda não cruzaram sua história estão sendo posicionadas. Portas que você nem imagina estão sendo preparadas. Conversas que você não controla estão sendo conduzidas. Nada acontece de forma solta. Tudo segue uma ordem maior. Mesmo quando parece aleatório, há direção. Mesmo quando parece confuso, há propósito.
Eu sei que você se pergunta se ainda vale a pena esperar. O tempo alongado cansou seu coração. A expectativa repetidamente frustrada fez você diminuir os sonhos. Mas escute com atenção. Eu não desperdiço esperança verdadeira. O que nasceu em você a partir da fé não será enterrado pela demora. Apenas foi preservado até que você tivesse estrutura para sustentar o que vem sem se quebrar. Há uma mudança acontecendo na forma como você enxerga a si mesmo. Antes, você se media pelas falhas, pelas perdas, pelas comparações. Agora lentamente começa a perceber que sua identidade não está no que deu errado, mas no que eu declarei sobre você. Essa transformação interna é essencial. Um coração alinhado com a verdade não se perde quando a bênção chega, nem se orgulha, nem se assusta. Eu também estou curando sua relação com o tempo. Você aprendeu a associar espera com abandono, silêncio com rejeição, atraso com esquecimento. Isso não é verdade. O tempo que eu uso não é vazio. Ele é ferramenta. Ele ajusta, fortalece, protege. Muitas vezes aquilo que você chama de demora é, na verdade, cuidado disfarçado. Você não percebeu, mas algumas coisas que você tanto pediu no passado hoje já não fazem sentido. Se tivessem chegado naquele momento, teriam te ferido. Eu te poupei de cargas que você não conseguiria sustentar. Eu te livrei de caminhos que pareciam bons, mas terminariam em dor. Confie nessa proteção, mesmo quando ela veio em forma de negativa. Há decisões que você ainda não precisou tomar porque eu estou segurando você antes do erro. Há palavras que você não disse porque eu contive sua impulsividade. Há atitudes que você não tomou porque algo dentro de você freou. Isso também é cuidado. Nem todo livramento vem com aplausos. Muitos vêm com silêncio e frustração momentânea. Agora, seu coração começa a aprender a descansar sem culpa. Você está entendendo que confiar não é desistir. É reconhecer limites. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Quando você tenta resolver tudo por conta própria, se esgota. Quando você entrega, se fortalece. Esse aprendizado está sendo selado dentro de você neste tempo. Eu também estou alinhando sua sensibilidade espiritual. Você começa a perceber pequenos sinais, movimentos sutis, mudanças internas. Isso não é imaginação. É discernimento sendo despertado. Quanto mais você se aquieta, mais clareza recebe. Quanto menos ruído externo, mais nítida se torna a minha direção. Você não está atrasado. Você não perdeu o tempo certo. Você não ficou para trás. O caminho que eu tracei para você ainda está aberto, e você está exatamente onde deveria estar agora. Pare de se culpar por coisas que não estavam sob seu controle. A culpa drena força. A confiança renova. Há restaurações acontecendo em áreas que você acreditava definitivas. Relações que pareciam sem solução estão sendo tocadas de forma invisível. Corações endurecidos estão sendo trabalhados. Situações que pareciam estagnadas começam a ganhar movimento. Nem tudo muda de uma vez, mas tudo está sendo alcançado no tempo certo. Eu sei que você deseja sinais claros, confirmações visíveis, provas concretas. Elas virão. Mas antes disso, eu estabeleço paz dentro de você. Essa paz não depende de respostas prontas. Ela nasce da certeza de que eu estou conduzindo tudo. Quando essa paz se firma, o medo perde força, a ansiedade diminui, e você começa a caminhar com mais segurança. Lembre-se de uma verdade simples que sustenta gerações. Tudo posso naquele que me fortalece. Guarde essa palavra com suavidade, não como cobrança, mas como suporte. A força que você precisa não vem de você, vem de mim. E ela é liberada no tempo certo, na medida certa. Você não precisa correr. Não precisa provar valor. Não precisa se comparar. Caminhe no ritmo que eu estabeleci para você. O passo certo dado no tempo certo leva mais longe do que a pressa desordenada. Eu não atraso promessas. Eu preparo caminhos. Filho, eu estou formando em você uma fé mais madura.
menos dependente de sensações e mais enraizada em verdade. Essa fé não desmorona quando o cenário muda, nem se exalta quando tudo vai bem. Ela permanece. E é essa fé que sustenta a próxima fase. O que está sendo construído agora não é frágil, é profundo, é estável, é duradouro. Você ainda verá frutos desse tempo que hoje parecem invisíveis. Quando olhar para trás, entenderá por que precisou passar por aqui. Permaneça atento, simples e disponível. Continue cuidando do que está ao seu alcance hoje. Eu cuido do que você não consegue alcançar. Nada saiu do controle. Nada foi esquecido. Tudo segue em ordem. Eu continuo guiando seus passos, mesmo quando você não percebe. O caminho à frente exige menos esforço e mais sensibilidade. Confie. O que está sendo preparado encontrará você no tempo certo. Eu sigo com você, sustentando, ajustando e guardando tudo aquilo que é seu. Eu estou conduzindo você para um ponto mais profundo de confiança, porque agora o caminho pede firmeza interior. O que foi tratado até aqui preparou o terreno, mas este momento exige posicionamento. Não um posicionamento de palavras, e sim de postura do coração. Há decisões silenciosas sendo formadas dentro de você, escolhas que não são anunciadas, mas que mudam o rumo da história. É nesse nível que eu trabalho agora. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Há situações que se ajeitam quando você para de forçar. Você aprendeu, muitas vezes pela dor, que insistir fora do tempo gera desgaste. Agora eu ensino você a esperar com consciência, sem ansiedade, sem culpa, sem medo de perder algo. O que é seu não se perde. O que foi preparado para você não se desvia do caminho. Existe uma nova clareza surgindo na sua mente. Aquilo que antes confundia, hoje começa a se organizar. Pensamentos que giravam sem direção começam a encontrar descanso. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você está aprendendo a olhar para eles a partir de outro lugar. Um lugar onde eu estou no centro, não nas bordas. Quando eu ocupo o centro, tudo ao redor se reposiciona. Eu sei que houve momentos em que você se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas. Momentos em que ninguém parecia entender o peso que você carregava. Houve decisões que você tomou sem apoio. Lágrimas que você segurou para não preocupar ninguém. Batalhas que você enfrentou em silêncio. Eu estive presente em cada uma delas. A solidão que você sentiu não foi abandono, foi amadurecimento. Algumas etapas precisam ser atravessadas sem plateia. Agora eu começo a mostrar a você o valor do que foi aprendido nesse tempo. A sensibilidade que você desenvolveu, a empatia que cresceu, a força que se formou sem barulho. Tudo isso será necessário adiante. O que você viveu não foi perda, foi preparação. Nada foi desperdiçado. Nem os dias difíceis, nem as noites longas, nem as perguntas sem resposta. Você começa a entender que controle excessivo rouba a paz, que tentar antecipar tudo gera ansiedade. Por isso eu ensino você a viver o presente com mais atenção. Hoje é o espaço onde eu me manifesto com mais clareza. Quando você tenta viver amanhã antes da hora, se esgota. Quando vive o agora comigo, encontra equilíbrio. Há força suficiente para cada dia, e eu libero essa força diariamente. Eu estou cuidando da sua percepção. Você passa a notar o que antes ignorava. Pequenos sinais, mudanças sutis, conversas simples que trazem direção. Isso não é acaso, é sensibilidade sendo afinada. Quanto mais você silencia por dentro, mais consegue ouvir. Minha direção raramente vem em forma de ruído. Ela chega como convicção tranquila. Também estou tratando a forma como você lida com expectativas. Houve tempos em que você esperava demais de pessoas, de circunstâncias, de resultados rápidos. Isso trouxe frustração. Agora eu ajusto suas expectativas para que estejam alinhadas com a verdade. Pessoas falham, cenários mudam, mas eu permaneço.
Quando sua esperança se ancora em mim, ela se torna estável. Há algo novo acontecendo na sua maneira de reagir. Situações que antes tirariam sua paz hoje encontram um coração mais firme. Isso é crescimento. Você não está ficando frio, está ficando maduro. Você não está desistindo, está discernindo. Saber onde investir energia também é sabedoria. Nem toda batalha precisa ser enfrentada. Algumas precisam ser entregues. Eu estou ensinando você a confiar mesmo quando não sente, a permanecer mesmo quando não entende, a descansar mesmo quando o cenário ainda não mudou. Essa é uma fé mais profunda, menos emocional, mais enraizada. Ela não depende de sinais imediatos para permanecer viva. Ela se sustenta na certeza de quem eu sou. Você começa a perceber que muitas respostas chegam enquanto você cuida do que está ao seu alcance. Enquanto você organiza o simples, eu resolvo o complexo. Enquanto você permanece fiel no pouco, eu preparo o muito. Há poder na constância, há transformação na fidelidade diária. Não subestime o valor dos pequenos passos. Eu também estou trabalhando sua relação com o passado. Há memórias que ainda tentam definir você, erros antigos, decisões mal compreendidas, palavras que feriram. Essas lembranças perdem força quando você entende que sua história não terminou ali. O passado explica partes, mas não define o final. Eu não te vejo preso ao que foi. Eu te vejo caminhando para o que será. Há uma liberdade nascendo dentro de você. Liberdade de não agradar a todos. Liberdade de não carregar expectativas que não são suas. Liberdade de dizer não quando necessário e sim quando há paz. Essa liberdade não afasta você de mim. Aproxima. Um coração livre é mais sensível à minha voz. Você também começa a perceber que descansar não é perder tempo. É se alinhar. O descanso verdadeiro não vem da ausência de tarefas, vem da presença de confiança. Quando você confia, até o trabalho se torna mais leve. Quando você confia, até a espera ganha sentido. Eu não te chamei para viver exausto, mas atento. Eu estou reorganizando prioridades dentro de você. Coisas que pareciam urgentes perdem peso. O que realmente importa começa a ganhar espaço. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. Ela afeta decisões, relações, escolhas futuras. Você não será conduzido pelo impulso, mas pela clareza. Lembre-se de uma verdade que sustenta o coração quando tudo parece instável. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Guarde isso com simplicidade. Entregar não é desistir, é alinhar. Confiar não é ignorar responsabilidades, é reconhecer limites. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa enxergar o quadro completo. Basta continuar caminhando comigo. Um passo por vez, com honestidade, com verdade, com abertura. Eu revelo o próximo passo quando você precisa dele. Antecipar só gera confusão. Filho, eu estou fortalecendo você por dentro para que nada do lado de fora te desestruture. O que vem adiante exigirá alguém inteiro, não alguém apressado. E você está sendo formado para isso. Cada dia tem cumprido seu papel. Cada espera tem produzido algo necessário. Continue simples. Continue disponível. Continue sensível. Eu estou presente em cada detalhe, mesmo nos que parecem pequenos. Nada foge do meu cuidado. Nada escapa do meu olhar. O caminho segue aberto diante de você. Não corra. Não recue. Apenas caminhe. Eu sigo à frente, preparando, ajustando e guardando tudo aquilo que faz parte do propósito que eu tracei para a sua vida. Eu estou conduzindo você para um tempo em que a confiança deixa de ser apenas uma escolha e se torna um lugar de descanso. Depois de tudo o que foi tratado dentro de você, agora começa uma fase em que o coração aprende a permanecer firme, mesmo quando o cenário ainda está em transição. Há coisas que já foram resolvidas nos bastidores, ainda que os seus olhos não tenham alcançado os sinais completos. O que está diante de você não é espera vazia, é travessia consciente. Você começa a perceber que a ansiedade perde força quando a confiança cresce. Antes,
Cada detalhe fora do lugar parecia ameaça. Agora você aprende a olhar para o que ainda não se encaixou sem desespero. Isso é maturidade espiritual. É o entendimento de que nem tudo precisa estar resolvido para que você esteja em paz. A paz nasce quando você sabe em quem confia, não quando tudo está perfeito. Eu sei que há áreas da sua vida que ainda pedem resposta. Situações práticas, decisões importantes, necessidades reais. Eu não ignoro isso. Eu não espiritualizo o que é concreto para fugir da responsabilidade. Pelo contrário, eu estou trabalhando para que aquilo que chega até você venha com sustentação. Respostas sem estrutura geram novos conflitos. Eu prefiro preparar o caminho do que apenas apressar a chegada. Você também está aprendendo a discernir o que merece sua energia. Nem toda urgência é prioridade. Nem toda voz precisa ser atendida. Nem toda opinião precisa ser carregada. Esse discernimento é fruto do tempo que você passou em silêncio, refletindo, amadurecendo. Antes você tentava resolver tudo. Agora, começa a escolher melhor onde se envolver. Isso preserva sua força. Há uma reorganização acontecendo na sua forma de lidar com pessoas. Você começa a perceber limites saudáveis. Aprende a amar sem se anular. Aprende a ajudar sem se perder. Aprende a caminhar junto sem carregar o peso do outro. Esse equilíbrio não nasce do egoísmo, nasce da sabedoria. Você não foi criado para salvar todos, mas para ser fiel ao que eu confiei a você. Eu estou fortalecendo sua identidade para que você não se confunda quando portas se abrirem. Há oportunidades que se aproximam e exigem clareza interior. Sem identidade, a pessoa se perde no que recebe. Com identidade, ela permanece inteira. É por isso que eu trabalho primeiro dentro. O que chega de fora só permanece quando encontra estrutura por dentro. Você começa a notar que sua reação diante de dificuldades mudou. Onde antes havia pressa, agora há ponderação. Onde antes havia medo, agora há cautela equilibrada. Onde antes havia impulso, agora há oração silenciosa. Essas mudanças são sinais de crescimento real. Não subestime o que está acontecendo em você. É profundo, é consistente, é necessário. Eu também estou cuidando da sua esperança. Não aquela esperança ansiosa que exige resultados imediatos, mas uma esperança serena que confia no processo. Essa esperança não se abala com atrasos aparentes, porque sabe que o tempo não está fora de controle. Ela se sustenta na certeza de que tudo segue um plano maior. Você percebe que há menos barulho dentro de você. Pensamentos antes confusos começam a se organizar. O excesso de perguntas diminui. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque aprendeu a descansar mesmo sem elas. Esse silêncio interior é um dos maiores presentes deste tempo. Nele, você me ouve com mais clareza. Eu sei que você ainda carrega memórias que tentam definir seus limites, experiências que deixaram marcas, decisões que você gostaria de refazer, palavras que ainda ecoam. Essas memórias estão perdendo força. Não porque você esqueceu, mas porque deixou de se identificar com elas. Você não é mais quem era quando aquelas coisas aconteceram. Você cresceu, você amadureceu, você foi transformado. Há um novo senso de responsabilidade nascendo em você. Não uma responsabilidade pesada, mas consciente. Você começa a entender que cada escolha constrói algo, que cada decisão, por menor que pareça, direciona o caminho. Isso não deve gerar medo, mas atenção. Caminhar comigo é caminhar com propósito, mesmo nos detalhes simples. Eu estou alinhando seus passos para o que vem depois. Ainda que você não conheça todos os detalhes, seu coração começa a se preparar. Há um chamado para viver com mais intencionalidade. Menos distração, menos comparação. Mais presença, mais verdade, mais fidelidade no cotidiano. É nesse ambiente que o que eu preparo encontra espaço para florescer. Você aprende que não precisa se apressar para provar valor. O valor já está em você. Não precisa competir, não precisa se justificar o tempo todo, não precisa carregar expectativas que não são suas.
Essa liberdade interior te torna mais forte, não mais distante. Um coração livre ama melhor, decide melhor, caminha melhor. Eu também estou cuidando do seu descanso, não apenas físico, mas emocional e espiritual. Você passou muito tempo alerta, tentando prever problemas, antecipar dores, se proteger de decepções. Agora eu ensino você a confiar de forma mais profunda. O descanso verdadeiro não é ausência de desafios, é certeza de cuidado mesmo em meio a eles. Há coisas que você ainda não entende e tudo bem, nem tudo precisa ser claro agora. Algumas respostas só fazem sentido quando o tempo certo chega. Se eu revelasse tudo de uma vez, você se sentiria sobrecarregado. Eu revelo na medida certa, no momento certo, com a clareza necessária para cada etapa. Você começa a perceber que o simples tem grande valor. Pequenos gestos, escolhas diárias, atitudes discretas. É no simples que a fidelidade se constrói. Não espere grandes momentos para viver com verdade. A vida se transforma nos detalhes repetidos com consciência. Eu estou preparando você para receber sem medo, para avançar sem culpa, para prosperar sem se perder, para caminhar sem carregar pesos desnecessários. Tudo o que foi tratado até aqui construiu base. Agora, essa base começa a sustentar o que se aproxima. Lembre-se de uma palavra que atravessa gerações e fortalece corações. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Guarde isso com serenidade. Renovação não acontece de uma vez, ela acontece enquanto você permanece. Cada dia de confiança renova algo dentro de você. Filho, eu não conduzi você até aqui para abandonar no meio do caminho. O que está sendo formado é sólido. O que está sendo preparado é maior do que você imagina, mas não maior do que você pode sustentar. Eu conheço seus limites e trabalho dentro deles, ampliando aos poucos, sem ferir, sem quebrar. Continue caminhando com atenção. Continue escolhendo o que edifica. Continue confiando mesmo quando o cenário ainda não mudou completamente. Eu estou presente em cada detalhe, ajustando, alinhando, protegendo. O tempo segue avançando. O processo segue ativo. Nada está parado. Mesmo quando parece lento, há movimento. Mesmo quando parece silencioso, há ação. Eu sigo cuidando de tudo que diz respeito a você. Permaneça firme. O que vem adiante encontrará um coração mais forte, mais consciente e mais preparado. Eu sigo com você, guiando, sustentando e cumprindo aquilo que comecei. Chegamos a um ponto em que o que foi trabalhado dentro de você começa a se refletir na forma como você se posiciona diante da vida. Não é algo que você precise anunciar, é algo que se percebe. Sua postura muda, suas escolhas ganham mais consciência, suas reações deixam de ser automáticas. Isso é sinal de que você está aprendendo a caminhar comigo com mais sensibilidade e menos ansiedade. O caminho agora pede firmeza serena, não pressa. Eu observo como você começa a escolher melhor suas batalhas. Antes, tudo parecia exigir resposta imediata. Agora você entende que algumas coisas se resolvem quando você não reage impulsivamente. Esse domínio interior não é frieza, é sabedoria. Você está aprendendo a ouvir antes de agir, a discernir antes de decidir, a confiar antes de temer. Essa mudança protege você de desgastes desnecessários. Há um amadurecimento acontecendo na forma como você lida com expectativas. Você já não deposita toda a esperança em pessoas ou circunstâncias instáveis. Seu coração começa a encontrar segurança em algo mais profundo. Quando sua esperança está bem posicionada, as decepções perdem o poder de te paralisar. Você aprende a seguir mesmo quando algo não sai como imaginou, porque entende que nem todo desvio é perda. Eu estou trabalhando sua constância. Há pessoas que começam bem, mas se perdem no meio do caminho porque dependem apenas de emoção. Eu estou formando em você algo mais sólido. Uma fidelidade silenciosa que permanece mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. É essa constância que sustenta grandes transformações. Você também está aprendendo a lidar com o tempo de forma diferente.
Antes, cada demora parecia uma ameaça. Agora, você começa a entender que o tempo também cura, ajusta e ensina. Há respostas que não chegam rápido porque precisam encontrar você inteiro, não fragmentado. Eu não atraso para punir, eu aguardo para proteger. O tempo que eu utilizo sempre trabalha a seu favor. Perceba como sua sensibilidade está mais apurada. Você começa a sentir quando algo não está alinhado, mesmo sem explicação lógica. Isso não é insegurança, é discernimento. Quanto mais você se aproxima de mim, mais aprende a reconhecer quando algo traz paz ou quando algo traz inquietação. Essa percepção é um presente que evita muitos erros. Eu sei que ainda existem áreas que geram preocupação, questões práticas, responsabilidades diárias, decisões que parecem pesar. Eu não ignoro isso. Eu acompanho cada detalhe da sua rotina. Nada do que diz respeito a você me é pequeno. O que parece simples para outros, para você carrega significado. E eu cuido disso com atenção. Há momentos em que você se cobra mais do que deveria. Você revisita decisões, analisa falhas, se pergunta se poderia ter feito diferente. Esse excesso de cobrança rouba energia. Aprenda a liberar o que já passou. O passado não pode ser alterado, mas pode ser ressignificado. Eu uso até mesmo erros para ensinar, ajustar e fortalecer. Nada precisa ser desperdiçado. Você começa a perceber que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber levantar sem perder a essência. Você não é definido pelos tropeços, mas pela disposição de continuar. Eu não exijo perfeição, eu trabalho com sinceridade. Um coração disposto vale mais do que uma aparência impecável. Estou alinhando sua visão para o que vem adiante. Você ainda não vê tudo, mas começa a sentir que algo se aproxima. Essa percepção não vem com ansiedade, vem com expectativa equilibrada. Você aprende a esperar sem paralisar, a planejar sem controlar, a sonhar sem se perder. Esse equilíbrio é fruto de tudo o que foi tratado até aqui. Você também começa a valorizar mais o silêncio. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser explicado. Há respostas que nascem no silêncio. Há direções que surgem quando você para de se defender o tempo todo. O silêncio que eu ensino não é isolamento, é alinhamento interior. Eu estou reorganizando prioridades dentro de você. Coisas que antes ocupavam muito espaço começam a perder importância. O que realmente edifica começa a ganhar destaque. Essa reorganização muda escolhas, muda rotinas, muda relacionamentos. Não porque você se tornou distante, mas porque se tornou mais consciente. Você aprende que dizer não também é um ato de fidelidade. Nem toda oportunidade precisa ser abraçada. Nem todo convite precisa ser aceito. Nem todo caminho precisa ser seguido. A paz interior é um critério seguro. Onde há paz, há direção. Onde há confusão constante, algo precisa ser revisto. Eu sei que você deseja estabilidade, não apenas financeira ou externa, mas emocional. Essa estabilidade está sendo construída agora. Não é instantânea, é progressiva. Cada decisão alinhada, cada limite respeitado, cada passo consciente fortalece essa base. Quando a estabilidade se firma por dentro, o que vem de fora encontra sustentação. Há uma coragem diferente nascendo em você. Não a coragem impulsiva, mas a coragem de permanecer. Permanecer fiel, permanecer íntegro, permanecer verdadeiro, mesmo quando seria mais fácil desistir ou se adaptar ao que não reflete quem você é. Essa coragem silenciosa molda caráter. Eu também estou cuidando da sua alegria. Não aquela alegria dependente de resultados imediatos, mas uma alegria mais profunda, que nasce da certeza de que você não caminha sozinho. Mesmo em dias comuns, você começa a perceber pequenos sinais de cuidado. Isso renova o ânimo. Você começa a entender que a comparação rouba a identidade. Cada pessoa tem um tempo, um caminho, uma história. O seu percurso é único. O que eu construo em você
Não precisa se parecer com o que faço em outros. Quando você aceita isso, a inveja perde espaço, a competição perde força e a gratidão cresce. Lembre-se de uma verdade simples que sustenta o coração em tempos de processo. O Senhor firma os passos do homem que nele se agrada. Guarde isso com tranquilidade. Firmar passos não é acelerar, é estabilizar. Eu estou firmando você para que o que vem não te derrube. Filho, você está aprendendo a caminhar com mais leveza, mesmo carregando responsabilidades. Isso é maturidade. Você não ignora os desafios, mas não se deixa definir por eles. Você aprende a olhar para frente sem negar o presente. Essa postura prepara você para a próxima fase. Nada do que foi tratado até aqui foi em vão. Cada ajuste, cada espera, cada aprendizado construiu algo sólido. O que está sendo formado agora não se desfaz com facilidade. É firme, é consistente, é verdadeiro. Continue atento às pequenas direções. Continue cuidando do que está ao seu alcance. Continue confiando mesmo quando ainda não vê tudo com clareza. Eu estou conduzindo cada detalhe, inclusive aqueles que você não percebe. O caminho segue aberto, o processo segue ativo. Você não está atrasado, nem adiantado. Você está no tempo certo para o que está sendo preparado. Eu sigo com você, fortalecendo, alinhando e sustentando, até que tudo o que foi iniciado encontre seu cumprimento no momento adequado. Agora eu levo você a um nível ainda mais profundo de compreensão, porque chegou o tempo em que aquilo que foi construído dentro de você começa a gerar frutos visíveis na forma como você vive. Não é algo repentino, é algo firme. Você começa a perceber que já não reage como antes. Já não se perde nos mesmos pensamentos, já não se abala com as mesmas situações. Isso não aconteceu por acaso, aconteceu porque você permitiu que eu trabalhasse em você no tempo certo. Existe uma nova estabilidade se formando no seu interior. Não é ausência de problemas, é presença de equilíbrio. Você aprende a atravessar dias difíceis sem perder a direção. Aprende a lidar com pressões sem se desestruturar. Aprende a manter a essência mesmo quando tudo ao redor tenta te empurrar para fora do caminho. Essa estabilidade é resultado da confiança que foi sendo construída passo a passo. Eu sei que você ainda sente receio em algumas áreas. Há lembranças que tentam voltar. Há pensamentos que às vezes tentam te convencer de que tudo pode desmoronar novamente. Mas perceba como agora esses pensamentos já não dominam como antes. Eles surgem, mas não governam. Eles passam, mas não ficam. Isso é maturidade. Você não está negando a realidade. Você está aprendendo a não se submeter ao medo. Eu estou ensinando você a viver com atenção, não com tensão. Atenção ao que sente, ao que escolhe, ao que permite entrar no coração. Tensão desgasta, atenção protege. Quando você vive atento, percebe cedo quando algo não faz bem. Quando vive tenso, só percebe quando já está ferido. Essa mudança é uma chave importante para o tempo que vem. Você também começa a compreender que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Algumas respostas chegam enquanto você caminha, não antes. Algumas soluções surgem no processo, não no início. Isso exige paciência, mas também produz segurança. Você aprende a confiar que o próximo passo será revelado quando for necessário, não antes nem depois. Eu sei que houve tempos em que você se sentiu pressionado a dar respostas rápidas, a decidir sob cobrança, a agradar para não perder. Esse tempo está ficando para trás. Agora você aprende a respeitar o ritmo que eu estabeleço. O que é apressado demais costuma vir sem profundidade. O que é construído com calma permanece. Há um fortalecimento acontecendo na sua identidade. Você já não se define tanto pelo que os outros esperam ou dizem. Começa a ouvir mais a minha voz do que as vozes externas. Isso traz liberdade. Um coração seguro não precisa provar valor o tempo todo. Ele simplesmente caminha em verdade. Eu estou cuidando da sua capacidade de escolher bem, escolher caminhos, escolher companhias, escolher palavras,
escolher silêncio quando necessário. Cada escolha consciente evita dores futuras. Você não imagina quantos livramentos acontecem quando você aprende a dizer não no tempo certo. Você também começa a perceber que nem toda porta aberta deve ser atravessada. Algumas portas testam discernimento, não são convite. A paz que acompanha uma decisão é um sinal importante. Onde não há paz constante, algo precisa ser revisto. Eu falo com você também por meio dessa quietude interior. Eu sei que você deseja segurança, e estou construindo isso em você. Segurança que não depende apenas de circunstâncias favoráveis, mas de uma base firme por dentro. Quando essa base está sólida, até as mudanças deixam de ser ameaças e passam a ser etapas. Você aprende que esperar não é ficar parado, é se preparar, é ajustar o coração, é alinhar pensamentos, é fortalecer fundamentos. Enquanto você espera, eu trabalho. Enquanto você confia, eu avanço. Nada está estagnado. O que parece quieto está sendo organizado. Eu também estou ensinando você a lidar melhor com frustrações. Nem tudo sairá como você imagina, mas tudo pode cooperar para o seu crescimento. A frustração deixa de ser um fim e passa a ser um aprendizado. Quando você aceita isso, a vida se torna menos pesada. Você começa a perceber que sua fé está mais madura, menos baseada em sensações, mais firmada em convicção. Mesmo quando você não sente entusiasmo, permanece. Mesmo quando não vê sinais imediatos, continua. Essa fé sustenta grandes mudanças. Eu estou ampliando sua visão. Você passa a enxergar além do imediato. Começa a entender que algumas situações não são sobre agora, mas sobre preparação para depois. Isso muda a forma como você reage. O desespero diminui, a esperança se ajusta, a confiança cresce. Você também aprende a valorizar o que é simples. O cotidiano ganha novo sentido. Pequenos momentos passam a ser fontes de gratidão. Isso renova forças. Um coração grato se torna mais leve e mais sensível à minha presença. Há algo novo acontecendo na sua forma de se relacionar. Você aprende a amar sem se perder. Aprende a cuidar sem carregar pesos que não são seus. Aprende a estar presente sem se anular. Esse equilíbrio protege seu coração e preserva sua energia. Eu sei que você ainda tem perguntas. Algumas respostas ainda não chegaram. Mas perceba como agora você consegue conviver com isso sem se desesperar. Essa capacidade é fruto de tudo o que foi tratado até aqui. Você não precisa saber tudo para seguir. Eu quero que você entenda que o caminho que estou conduzindo você não é frágil. Ele foi planejado com cuidado. Cada etapa teve propósito. Cada espera teve função. Cada ajuste evitou danos maiores. Quando tudo se revelar, você compreenderá com clareza. Lembre-se de uma verdade simples que sustenta quem aprende a confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Guarde isso como direção, não como cobrança. Confiar não é ignorar a realidade, é reconhecer quem está no controle. Filho, você está se tornando alguém mais consciente, mais firme, mais alinhado. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi construído no silêncio, na espera, nas escolhas difíceis, na perseverança. Eu honro cada passo que você deu mesmo sem ver resultados imediatos. Continue caminhando com atenção. Continue respeitando seus limites. Continue escolhendo o que traz paz. Eu estou com você em cada detalhe, guiando mesmo quando você não percebe. O que está sendo preparado encontrará você pronto. Não perfeito, mas firme. Não sem desafios, mas com estrutura. O processo segue avançando. O caminho está sendo aberto passo a passo. Eu sigo conduzindo você, fortalecendo seu interior e alinhando o que está fora. Nada está fora do lugar. Tudo caminha para o cumprimento no tempo certo. Confie. Eu estou aqui. Agora o caminho entra em uma fase em que o que foi fortalecido dentro de você começa a sustentar decisões maiores.
Você já não caminha apenas reagindo ao que acontece, você caminha escolhendo como responder. Isso muda tudo. Quando o interior está alinhado, o exterior perde o poder de desestabilizar. O que antes te fazia parar agora apenas te faz ajustar a rota. Você não se perde mais com facilidade, porque aprendeu onde está sua base. Eu sei que você sente que algo está prestes a se definir. Há uma expectativa silenciosa no ar, não carregada de ansiedade, mas de atenção. Você percebe que não é mais tempo de voltar atrás, nem de correr à frente. É tempo de permanecer atento, firme, sensível. Grandes viradas não chegam sempre com barulho. Muitas chegam como convicção tranquila, como certeza que não precisa ser explicada. Você começa a entender que confiança não é ausência de dúvidas, é decisão de não ser governado por elas. As dúvidas ainda tentam aparecer, mas agora encontram um coração mais seguro. Você não se desespera, não se precipita, não se entrega ao medo. Você aprendeu a esperar sem se abandonar. Isso é maturidade espiritual. Há um refinamento acontecendo na sua escuta interior. Você percebe quando algo vem de mim e quando algo nasce apenas da pressa ou do medo. Essa diferença é sutil, mas poderosa. A minha direção não traz confusão constante, ela traz firmeza mesmo quando desafia. Quando você aprende a reconhecer isso, evita muitos caminhos desnecessários. Eu estou te ensinando a lidar com o novo sem medo. O novo nem sempre chega confortável. Às vezes ele exige deixar hábitos antigos, pensamentos repetidos, zonas conhecidas. Mas você já não se agarra ao que não te sustenta mais. Você aprendeu que segurar o que não cresce impede o que pode florescer. Essa consciência abre espaço para o próximo nível. Você começa a perceber que algumas coisas que antes pareciam grandes, agora perderam tamanho. Não porque deixaram de existir, mas porque você cresceu. Quando o interior se fortalece, os problemas não desaparecem, mas diminuem de proporção. Eles já não ocupam todo o horizonte. Você aprende a colocá-los no lugar certo. Eu sei que você ainda sente receio de errar. O medo de dar um passo e se frustrar tenta surgir. Mas agora você entende que errar não define quem você é. O que define é a disposição de aprender, ajustar e seguir. Eu não trabalho com perfeição, eu trabalho com um coração ensinável. Um coração assim nunca fica parado por muito tempo. Você também começa a compreender que o tempo não está contra você. Ele está a seu favor. Cada fase cumpriu um papel. Cada espera construiu algo que hoje sustenta você. Você não perdeu tempo. Você foi preparado no tempo certo. Essa compreensão traz descanso. Eu estou alinhando suas expectativas para que você não se decepcione com o que chega. Nem tudo virá como você imaginou, mas tudo virá como você precisa. Quando você confia nisso, a frustração perde espaço. Você aprende a receber com gratidão, não com exigência. Há uma mudança acontecendo na forma como você se vê. Você deixa de se definir apenas pelo que faz ou produz. Começa a se reconhecer pelo que é. Isso fortalece sua identidade. Quando você sabe quem é, não se perde quando é confrontado, nem se exalta quando é reconhecido. Você permanece. Eu estou cuidando da sua coragem. Não a coragem impulsiva que ignora riscos, mas a coragem consciente que avança mesmo com receio. Essa coragem nasce da confiança de que eu caminho com você. Você aprende que não precisa ter todas as garantias para seguir, apenas direção suficiente para o próximo passo. Você começa a perceber que algumas respostas chegam no meio do caminho. Se você esperar entender tudo antes de agir, ficará parado. Se você agir com fé e atenção, entenderá enquanto caminha. Esse é o ritmo que eu estabeleço. Um passo de cada vez, com presença. Eu sei que você observa o mundo ao redor e às vezes se sente pressionado a acompanhar o ritmo de outros. Mas o seu caminho não precisa se parecer com o deles. O que eu construo em você tem medida própria. Comparação rouba paz e distorce propósito. Quando você se mantém no seu percurso, encontra equilíbrio. Há um fortalecimento acontecendo na sua capacidade de permanecer. Permanecer quando não há aplauso.
Permanecer quando não há resposta imediata. Permanecer quando seria mais fácil desistir. Essa permanência silenciosa é poderosa. Ela sustenta aquilo que vem depois. Eu estou ensinando você a viver com mais intenção, menos distração, menos excesso, mais foco no que realmente importa. Isso não significa rigidez, significa clareza. Quando você sabe o que importa, decide com mais leveza. Você começa a perceber que a paz se tornou um critério importante. Onde não há paz constante, você aprende a parar e reavaliar. Isso evita decisões precipitadas. A paz não elimina desafios, mas confirma a direção. Eu sei que você ainda tem sonhos guardados. Alguns você quase deixou para trás. Outros você mantém em silêncio para não se frustrar. Eu não esqueci nenhum deles. Mas agora você entende que sonhos precisam de base para se sustentar. Eu estou construindo essa base. Há uma sensibilidade nova no seu coração. Você se torna mais atento ao que edifica e ao que desgasta. Você aprende a se afastar do que drena sem culpa. Isso preserva sua força para o que realmente importa. Eu estou te preparando para receber com equilíbrio, para prosperar sem se perder, para avançar sem atropelar, para crescer sem esquecer quem você é. Tudo o que foi tratado até aqui converge para isso. Lembre-se de uma palavra simples que sustenta quem aprende a esperar com confiança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Guarde isso como descanso. Aquietar não é desistir, é alinhar o coração. Filho, você chegou até aqui porque permaneceu, porque escolheu continuar mesmo quando não entendia tudo, porque confiou mesmo quando o cenário não mudou rápido. Eu honro essa caminhada silenciosa. O processo segue, a preparação segue. O que está sendo alinhado encontrará você pronto. Não porque sabe tudo, mas porque confia. Não porque controla tudo, mas porque descansa. Permaneça atento. Permaneça simples. Permaneça sensível. Eu sigo conduzindo cada detalhe, aproximando você do que foi preparado desde o início. Nada está fora do tempo. Nada está fora do lugar. Tudo caminha para o momento certo. Eu estou com você, agora e no que vem adiante. Agora chegamos ao ponto em que tudo o que foi construído dentro de você começa a se alinhar para o cumprimento. Este não é um fim, é um início consolidado. O caminho que você percorreu até aqui formou algo que não se quebra com facilidade. Você não é mais o mesmo porque aprendeu a caminhar com consciência, com confiança e com sensibilidade. O que vem adiante não encontrará um coração despreparado, mas alguém que aprendeu a permanecer. Eu sei que ao olhar para trás você percebe quantas camadas foram sendo retiradas. Medos antigos perderam força. Pensamentos que antes dominavam já não controlam. Há mais clareza, mais firmeza, mais paz. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi construído na perseverança, na espera, nas escolhas silenciosas. Cada etapa teve valor, cada ajuste foi necessário. Agora você começa a sentir algo diferente. Não é ansiedade, é prontidão. Não é pressa, é percepção. Você entende que não precisa correr, porque sabe que está sendo conduzido. Quando o coração alcança esse lugar, o medo já não governa. Ele pode até tentar se aproximar, mas não encontra espaço para permanecer. Eu estou te levando a viver com mais presença. Presença no agora, presença nas decisões, presença nas relações. Você aprende que viver distraído rouba discernimento. Viver atento fortalece o espírito. É nesse estado de atenção que você percebe quando agir e quando aguardar, quando falar e quando silenciar, quando avançar e quando permanecer. Você também começa a entender que o cumprimento não vem para te impressionar, vem para te alinhar. O que eu realizo na sua vida não tem como objetivo apenas mudar circunstâncias, mas revelar propósito. Tudo o que chega traz responsabilidade, e você está sendo preparado para carregar isso com equilíbrio. Há uma nova maturidade na forma como você lida com resultados. Você não se define apenas pelo que acontece fora, mas pelo que permanece dentro. Isso te protege. Pessoas maduras não se perdem em vitórias, nem se anulam em desafios.
elas permanecem centradas. Eu sei que ainda há áreas que você espera ver transformadas. Algumas mudanças ainda estão se aproximando, outras estão em processo. Mas agora você entende que o processo também é parte do cumprimento. Não existe desperdício no tempo quando você caminha comigo. Você aprendeu a confiar sem precisar controlar. Isso é libertador. O controle excessivo cansa, desgasta, confunde. A confiança alinha, fortalece, sustenta. Você não precisa mais carregar o peso de tentar antecipar tudo. Basta permanecer sensível à minha direção. Há algo sendo selado dentro de você neste momento. Uma convicção tranquila de que o caminho está certo. Essa convicção não depende de sinais externos imediatos. Ela nasce da comunhão construída ao longo da jornada. É isso que sustenta você nos dias comuns e nos dias decisivos. Eu estou te preparando para viver com mais autoridade interior. Não autoridade para dominar outros, mas para governar a si mesmo. Quem governa o próprio coração não se perde em circunstâncias. Essa autoridade nasce da verdade, da coerência, da fidelidade no simples. Você também começa a perceber que seu olhar mudou. Antes, você via problemas maiores do que possibilidades. Agora começa a enxergar soluções onde antes só havia barreiras. Isso não é ingenuidade, é esperança amadurecida. Uma esperança que não ignora a realidade, mas acredita que ela pode ser transformada. Eu sei que você deseja estabilidade e avanço. Ambos virão, mas de forma saudável. Nada que eu entrego vem para te desorganizar. O que vem amplia, não confunde. Fortalece, não sobrecarrega. Quando algo vem de mim, encontra espaço porque você foi preparado. Você aprende que prosperar não é apenas acumular, é administrar bem. Não é apenas receber, é sustentar. Não é apenas crescer, é permanecer íntegro enquanto cresce. Tudo isso está sendo formado em você para que o que chega não se torne peso. Há uma nova serenidade no seu modo de caminhar. Você não precisa provar nada, não precisa competir, não precisa se comparar. Você sabe quem é e para onde está indo. Isso traz descanso. Um coração em descanso escuta melhor, decide melhor, vive melhor. Eu também estou restaurando sua alegria de forma profunda. Não uma alegria superficial, mas uma alegria que nasce da certeza de cuidado. Mesmo quando os dias não são extraordinários, você encontra sentido. Isso é fruto da maturidade espiritual. Você percebe que muitas respostas vieram enquanto você deixou de insistir. Muitas soluções surgiram quando você parou de forçar. Isso te ensina que confiar não é passividade, é alinhamento. Há coisas que só se movem quando você sai do caminho e deixa que eu haja. Eu quero que você leve consigo uma verdade que sustentará os próximos passos. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Guarde essa palavra com paz. O que foi iniciado não ficará incompleto. O que foi tratado não será perdido. Filho, você chegou até aqui porque escolheu permanecer. Houve dias em que seria mais fácil desistir, mas você continuou. Houve momentos em que você não entendeu, mas confiou. Isso construiu algo sólido. Eu honro essa caminhada silenciosa. Agora, viva com simplicidade e atenção. Não complique o que eu estou alinhando. Não volte para padrões que já não te representam. Não se prenda ao medo do passado. Você não é mais quem começou esta jornada. Você cresceu. O que está diante de você será revelado no tempo certo. Não se antecipe, não se atrase. Apenas permaneça disponível. Quando for hora de agir, você saberá. Quando for hora de esperar, você sentirá paz. Eu sigo com você, não apenas até aqui, mas adiante. Cada passo continuará sendo acompanhado. Cada decisão será sustentada. Cada ajuste será cuidado. Você não caminha sozinho. Confie. O processo cumpriu seu papel. O preparo aconteceu. Agora, viva com o coração firme e os olhos atentos. O que foi construído dentro de você sustentará tudo o que se manifestará fora. Eu estou aqui, sempre estive, e continuarei guiando você, hoje e nos dias que virão. Amém.